Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é A Unidade da Raça Humana. O nosso texto bíblico, o texto para a nossa meditação hoje, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 22 ao 28, e diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. E de uma só vez fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Versículo 28, para fechar. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Palavra do Senhor, queridos. Temos 3 objetivos hoje. O primeiro é apresentar a unidade racial da raça humana. Segundo, é discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. E terceiro e último objetivo nosso é refletir sobre a unidade em Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra de Deus nos mostra que o ser humano originou-se de um casal, Adão e Eva. Por isso, eles são os nossos pais. O pecado cometido pelo casal, a Bíblia diz que atingiu a humanidade inteira. Porém, entretanto, todavia, em Cristo, meu irmão, o homem perfeito, fomos regenerados e reconciliados com o Pai. E glória a Deus por isso. Tornamo-nos parte de uma grande comunidade espiritual, a qual o nosso Pai, o nosso Senhor, fundou. Que comunidade é essa? A Igreja de Cristo. Esta lição, ela é tão poderosa, sabe? Ela é tão magnífica que nos mostra que a humanidade tem um tronco comum: Adão e Eva. A unidade humana está ligada ao primeiro casal e carrega consigo a imagem de Deus fundida no homem e na mulher. Tudo, eu disse tudo, originou em Deus, e nossa história originou do primeiro casal. Queridos, na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem sim uma origem única. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal, Adão e Eva. E no princípio, conforme nós veremos, todos falamos um único idioma. Então, nesse sentido,
todos os seres humanos são irmãos, amados. Todos os seres humanos são irmãos. A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, meu irmão, o homem perfeito e o último Adão, todos, sem exceção, podemos ser salvos e reconciliados com Deus. Eu vou repetir, querido, eu vou repetir. Em Jesus Cristo, o homem perfeito, o último Adão, todos, sem exceção, podemos ser salvos e reconciliados com Deus. Concentremo-nos, pois, nesta lição, e que o Espírito do Senhor, irmãos, nos ilumine a entender as belezas e os mistérios da sua palavra. Então, o primeiro tópico da lição fala da unidade racial do ser humano. E aí nós temos 3 pontos importantes. O primeiro, nós vamos ver a origem divina do ser humano. Segundo, nós vamos ver a unidade racial do ser humano. E terceiro, nós vamos ver a unidade psicológica do ser humano. Nesse ponto ou nesse tópico, nós veremos, a origem divina do homem, como eu acabei de falar, a unidade racial e a psicológica. Essa doutrina, amados, ela é suficiente em si mesmo para destruir as bases ateias e anticristã do evolucionismo. Então, vamos lá para a origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino em sua origem, é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus, como diz Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, e disse Deus, olha isso aí, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, sirvos-ão para mantimento. Versículo 30. E todo o animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim o foi. Aí o capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não a um processo de evolução. Aí nós temos ainda dentro desse ponto a unidade racial do ser humano, porque ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada, irmãos, afirma que todos os homens, apesar da sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Se você for em Atos dos Apóstolos, capítulo de número
17, versículo 26, diz assim: e de uma só vez fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então você vê aí que, apesar da diversidade racial, né, como eu acabei de falar em linguística, né, o ser humano provém de um único tronco genético, Adão e Eva. Então, logo existe apenas uma única raça, a raça humana. E quem diz isso é Malaquias capítulo 2, versículo de número 10, que diz assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto dos nossos pais? Veja você, queridos, que o racismo, né, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Eu vou repetir, amados, porque isso tem que estar gravado. O racismo é uma distorção maligna dos ensinos bíblicos quanto à unidade genética do ser humano. E aí nós temos a unidade psicológica do ser humano também. Com quanto diversos, né, cultural e eticamente os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. Isso você vai ver em 1 Reis capítulo 8, você vai ver em Eclesiastes capítulo 7, você vai ver em Romanos capítulo 15, irmãos. Enfim, todos os homens têm sim uma herança psicológica e emocional comum. As reações podem ser diversas, né? Dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas, e eu quero frisar isso aqui, elas são comuns sim. Aí nós temos o segundo tópico da lição, que fala da unidade linguística original da humanidade. E aqui nós vamos ver também 3 pontos importantíssimos. Nós vamos ver a língua original da humanidade, nós vamos ver a confusão, né, linguística de Babel, e nós vamos ver o indício, né, da língua primitiva. Amados, nós vamos ver agora como o idioma falado pelos seres humanos, desde Adão até Noé, veio a perder-se e como podemos identificá-lo hoje nas línguas e dialetos falados no mundo. Então, a língua original da humanidade. A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente. É isso que diz Gênesis 3, versículo 8. Diz que na virada do dia, Deus vinha ter com Adão. E ali eles ficavam, irmãos, muitas horas apenas conversando. O primeiro homem, ele dominava tão bem a arte do falar que veio a recepcionar sua esposa com um poema admirável. Gênesis, eu disse aqui numa dessas nossas aulas que o homem foi o primeiro poeta da história, né? E é verdade. Olha o que diz Gênesis 2, versículo 23. E disse Adão, né? Adão ali declarando a sua poesia, a sua amada, ele diz: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí quando você chega no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que Deus chamou Adão e Eva à responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível. Nossos pais, irmãos, não ficaram na ignorância quanto às consequências da queda,
pois estavam perfeitamente habilitados em termos verbais a compreender tudo o que Deus ele dizia. A língua falada por Adão e os seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico, mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em termos definitivos muito mais tarde. Aí nós temos a confusão linguística em Babel. Você vai ver, né, e lembrar agora que após o dilúvio, os filhos de Noé eles se concentraram em Cinés. E ali intentaram criar um estado secular e ateu para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. E isso está em Gênesis capítulo de número 11. Né? Tem um ponto aí a partir do 7 que fala sobre a confusão de línguas, que diz a palavra, a partir do versículo de número 1, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos, queimamos bem, e foram os tijolos por pedra, e o betume por cal, e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Veja que eles já estão contrariando a ordem de Deus de se expandir, né? De povoar a terra. Eles querem ficar no mesmo lugar. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. Aí, a partir do versículo 7 diz, eia! Aí agora é o Senhor falando, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entendam um ao outro. Então, como todos, né, falavam a mesma língua, lograram avançar em seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina. Porque se você olhar aí, capítulo 11, versículo de número 7, diz o quê? Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um ao outro, a fim de que os homens não prosseguissem nesse intento maligno. O Senhor confundiu-lhes a língua e ainda os dispersou por toda a terra. Ou seja, não quer ir por bem, vão por mal. Não quer irem por boa vontade, eu vou fazer vocês irem. E foi assim que o Senhor fez com aqueles homens. Essa é a origem das línguas e dialetos hoje no mundo. Quando nós lemos, né, o capítulo 11, do versículo 1 ao 9, né, que fala sobre a confusão de línguas, vemos claramente, irmãos, a ironia no monólogo do Senhor. Os povos estavam unidos, tinham comunicação aberta entre si, contudo, arruinaram estas bênçãos em rebelião contra o Criador. Deus não permitiria ser ignorado. E a loucura da ilusão humana de que posses e atividades criativas eram insuperáveis não ficaria sem confrontação. O julgamento de Deus logo manifestou esta ilusão para demonstrar que a unidade era superficial sem Deus. Ele introduziu confusão de som na língua humana. Imediatamente estabeleceu-se o caos. O grande projeto foi abandonado e a sociedade
unida, mas sem temor de Deus, essa sociedade foi despedaçada em segmentos confusos. Foi isso que o Senhor fez. Aí nós vamos ver os indícios da língua primitiva, porque apesar de muitos idiomas existentes no mundo, é possível constatar, através de um estudo histórico e comparativo, que todos eles provenieram de um único tronco linguístico comum. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, é possível encontrar um elo, às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel. Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que ele vai terminar falando que em Cristo todos somos um. Irmãos, em Cristo todos somos um. Repita isso aí no nome de Jesus, até isso entrar na sua mente, no seu coração. Em Cristo todos somos um. A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos. Conforme nós veremos agora nesse tópico, todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção. Então, vamos ver o pecado universal de Adão. O apóstolo Paulo afirma que através de um só homem, o pecado foi introduzido no mundo. Romanos 5, versículo de número 12. Romanos 5,12 diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecarei, todos. E conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram o quê? Universais. E por quê? Porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. Eis porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Porque Adão pecou. Todos os seres humanos, irmãos, acham-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Aí nós temos a consequência universal, do pecado de Adão. Consequência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual, a quebra da sua perfeita comunhão com Deus. E é isso que diz Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, além da morte espiritual, o homem experimentaria também a morte física, porque foi uma consequência da outra. Haja vista o caso do próprio Adão. Não obstante ter vivido até os 930 anos, veio a experimentar a morte, e é o que diz Gênesis, capítulo 5, irmãos, versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. A morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens. Porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza e à morte. É isso que diz Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí nós temos também, não poderíamos fechar sem falar sobre isso, que em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos, irmãos, todos. Em Jesus, não é em religião, não é em igreja, é em Jesus, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. Consequências do pecado de Adão foram desfeitas em Cristo, que na epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. É isso que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Aleluia! Aí temos Romanos também 5,15,
que diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Irmãos, através da sua morte, ele venceu a morte e resgatou-nos completamente do pecado. E quem fala isso não sou eu, é Efésios, capítulo 2, versículo de número 15. Na sua carne, em Cristo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Oh, irmãos, hoje, por conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Cristo. Nele, os que receberam a fé constituem uma única família, a família dos santos, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um único Espírito. Cara, eu quero finalizar, mas eu quero também relembrar o que nós vimos hoje. Nós falamos sobre a unidade da raça humana e falamos, primeiro ponto, a unidade racial do ser humano. Segundo ponto, nós falamos sobre a unidade linguística original da humanidade. E terceiro, nós falamos que em Cristo, todos somos um. Ei, amados do Senhor, nós aprendemos hoje que todos os povos da terra, apesar da sua diversidade étnica, cultural e linguística, formam uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologia racista. O verdadeiro cristão não aceita ideologia racista. Afinal, como nós vimos aqui nesta lição, existe apenas uma raça. Nesse sentido, todos nós, independente de crença, somos irmãos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.